o nosso Deus. Abra sua Bíblia em dois textos da palavra do Senhor, Romanos capítulo de número 5, verso 5, e o segundo texto, Efésios capítulo 3, verso de número 17 a 19. Então, Romanos capítulo 5, verso 5. Depois, texto de Efésios, capítulo 3, verso 17 ao verso de número 19. Romanos 5, 5, podemos ler juntos? 5, 5. Leamos. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E agora, Efésios, capítulo de número 3, 17, até o verso de número 19. Leamos. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Amém. Dois textos da palavra do Senhor, irmãos. O primeiro deles explicando para nós como é que essa questão do amor acontece na nossa vida. Amor não acontece em nossa vida por livre e espontânea vontade nossa, sobretudo o amor ágape, o amor que vem de Deus. O amor, ele é uma manifestação de Deus sobre nós, mediante o poder da sua graça e misericórdia, e ele é infundido em nós por meio do Espírito Santo. Isso quer dizer que, se nós não tivermos a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós não vamos vivenciar a dimensão do amor que, de fato, a Bíblia fala que é o correto. Embora tenhamos outros conceitos de amor, eros, voltado para a parte sensual, sexual, sobretudo dentro de um casamento, né? O aspecto que envolve o amor ágape, o amor companheiro, né? O amor amigo, né? Temos que ter também uns para com os outros, mas o amor completo é esse, o ágape. E esse amor, ele não acontece na nossa vida se não for por ação do Espírito Santo de Deus. E o segundo texto vai trazer para nós acerca da ideia da dimensão disso, de que é quase que impossível nós dimensionarmos esse amor que Deus derrama em nós mediante a ação do Espírito Santo. É por isso que o apóstolo Paulo vai falar, olha, habite Cristo em vosso coração pela fé, estando arraigados e alicerçados em amor. Ou seja, Paulo está falando que a nossa vida, a base da nossa vida deve ser o amor, o alicerce da nossa vida deve ser o amor. E aí ele vai mostrar para nós, quando nós temos esse alicerce, nós temos algumas pistas para compreendermos essa dimensão, né, que foi dada especificamente aos santos. Aqui, santos é uma referência àqueles que são de Deus, àqueles que são de Cristo, e vai trazer para nós essa informação que, qual a largura do amor de Deus? Aí vai fazer a questão, qual o comprimento, qual o tamanho, qual a altura disso, qual a profundidade disso. Então, a nós foi dado, pelo menos, uma capacidade de experimentarmos essas 4 dimensões do amor de Deus: a altura, profundidade, comprimento, né, largura do amor de Deus. Então, agora, isso só acontece, irmãos, mediante a ação do Espírito Santo. Porque o amor de Deus é derramado em vossos corações pelo Espírito Santo. Então, aí já vai uma dica e uma palavra de correção. Não espere o amor ágape de quem não é convertido. A gente espera um amor ágape de quem não tem Jesus. Ele nunca vai te dar.
E mesmo aqueles que têm o amor ágape que tem Jesus vão ser falhos na expressão desse amor. Às vezes a gente espera muito que o outro corresponda a gente com esse amor que é de Deus para conosco mediante a ação do Espírito Santo. Não espere isso. Ele nunca vai conseguir, ou ela nunca vai te dar esse amor que somente Deus pode dar mediante esses 4 aspectos: largura, profundidade, altura, acerca do amor de Deus. E é fato que, na dimensão das nossas relações, a gente que é convertido, às vezes tem alguns problemas em manifestar esse amor. Imagine, então, quem não tem o Espírito Santo. Aí você vai entender que fica muito mais difícil ainda. Mas vamos falar sobre isso. Se você não é ruim de memória, e se você presta atenção naquilo que a Bíblia nos ensina acerca de autoexame, toda a ceia, nós lemos, ou se eu não leio, ou algum outro pastor, quando vai celebrar a ceia, ele sempre fala assim: examine o homem a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. A Bíblia está sempre chamando a atenção de cada um de nós para esse autoexame. E esse autoexame é um autoexame espiritual. É um autoexame onde, nessa análise, não deve ser vivenciada pelo crivo, digamos assim, da nossa própria capacidade, da nossa própria mente, mas tem que ser também uma reflexão baseada pelo crivo da ação do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Lembrando que é o Espírito Santo que vai convencer-nos de quê? Pecado. Então, como é que eu vou fazer um autoexame sem passar pela ação do Espírito Santo? Então, não tem como eu querer ter esse autoexame sem também dar liberdade ao Espírito Santo para que ele faça isso na nossa vida. Porque é ele que sonda os nossos corações. É ele que perscruta a nossa mente. E é ele que vai mostrar o que está errado e o que está certo. Onde a gente está acertando e onde a gente está errando. E é interessante que Paulo também fala em 1 Coríntios capítulo 13, 5, ele fala assim: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Então, a Bíblia está cheia de textos que nos ajudam a pensar na questão do autoexame. E o autoexame não é para a gente olhar para a vida do outro. O autoexame é para a gente olhar para quem? Para a nossa própria vida. Para a nossa própria vida. E aí, irmãos, eu quero puxar da sua memória, porque mais ou menos desses últimos 10 domingos, escola e culto à noite, nós temos falado aqui sobre alguns temas que são temas corriqueiros, comuns, simples, mas que têm uma profundidade, sobretudo para trabalhar a nossa vida espiritual, a nossa devoção. A igreja, né, ela enquanto Deus é o pai, a igreja é a mãe. A igreja é que alimenta. E temos, de alguma forma, aqui sido zelosos no tocante à pregação do Evangelho e da palavra, para que alimente você, alimente a sua fé. E nós pudemos ver, durante esses últimos dias, temas como as práticas devocionais. Muito do que falei aqui foi extraído de um livro do reverendo Elben Lenz César. Quem se lembra do reverendo Elben? Ele foi o editor da revista Ultimato, que era editada, ainda é, hoje de forma digital também, mas antes também de maneira física. E muitos textos que ele escrevia, e eu, lendo um texto desse, fiquei encantado. E o primeiro que apanhou fui eu, quando li o texto e vi, puxa vida, como eu preciso melhorar na minha vida devocional. Como eu preciso melhorar na minha devoção com Deus. E eu confesso para os irmãos que foi muito saudável ler os textos, ler cada passagem daquela, ler as mensagens, e de alguma forma foi um deleite para a minha alma. Porque às vezes a nossa alma fica seca, a nossa alma fica vazia. E aí nós pudemos ver nesses últimos dias temas como a prática da leitura bíblica. Nesse autoexame, você tem tido a prática da leitura bíblica? Lemos aqui sobre a prática da oração. Você tem buscado um tempo de oração?
Você tem se preocupado com o seu tempo de oração? Falamos sobre a prática do desabafo. Antes de desabafar com as pessoas, desabafar com quem? Com Deus. Falamos sobre a prática da confissão. Irmãos, a gente sabe que Davi falou que enquanto ele calou, não teve vigor. A ausência da confissão de pecados trouxe um peso para Davi. Falamos sobre isso aqui. A prática da humildade. Humildade para viver a vida cristã, tendo como referência Jesus Cristo. E ele nos deu o exemplo em João capítulo de número 13. Essa humildade é em relação a Deus e em relação também às nossas relações uns com os outros. Sermos humildes, condescender com o que é humilde, ou seja, temos graça com o que é humilde, mas também agimos com humildade de crescer, de aprender, de servir, de caminhar juntos. Prática da restauração. Quanto o nosso Deus, Ele quer restaurar a nossa vida com Ele, bem como a nossa vida com as pessoas. A prática da introspecção. Ao invés de olhar para fora, que a gente tem muita facilidade, olhar para onde? Para dentro da gente mesmo. Vimos também sobre a prática do discernimento. O quanto nós, hoje, precisamos de discernimento. E ontem, falando aos jovens, e hoje, mais uma vez, falando à igreja, mesmo tema, quanto a gente precisa estar com os olhos atentos, como o coral cantou aqui, estado de vigília, atenção, vigiai, por conta de ensinos, instruções, pensamentos, direcionamentos que estão aí diuturnamente tentando roubar a sua mente, tentando dissuadi-lo, enredar o seu pensamento das coisas de Deus. Vimos sobre a prática da espera. Não é fácil esperar. Não é fácil esperar. Esperar uma resposta, esperar um direcionamento, esperar uma decisão, esperar até sobre nossos relacionamentos. E talvez eu tenha compartilhado aqui como foi difícil esperar até que soubesse com quem eu iria casar. A espera de alguém, de um namorado, de uma namorada, espera de um trabalho, a espera de uma viagem, esperar de uma decisão, de um livramento, uma libertação de uma situação opressora, esperar em Deus. Vimos também, queridos, sobre a prática da confiança, quanto nós precisamos confiar no Senhor de maneira plena, não confiar nos homens, mas entregar a nossa vida de maneira tal que seja depositado diante de Deus a nossa ansiedade e a nossa confiança será apresentada ao Senhor. A prática da ousadia, que não é arrogância, mas tem a ver com essa intrepidez que Deus dá mediante a ação do Espírito Santo sobre nós. Sermos ousados, intrépidos. E essa intrepidez para evangelizar, para levar a palavra, para, de alguma forma, viver a vida cristã com autoridade. E Jesus fala o quanto Ele nos capacitou. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e Ele, nessa autoridade, Ele compartilha essa autoridade conosco e faz isso em Atos 2. Quando o Espírito Santo é dado. A prática da resistência, o quanto nós precisamos resistir o diabo, o dia mau, aquelas coisas ruins, difíceis, porque às vezes naqueles momentos maus, dias maus, a nossa tendência é chutar o pau da barraca, como se fala no popular, e abandonar tudo. Quantas pessoas não são resilientes e por conta da ausência de resiliência desistem? Quantas pessoas, não só aqui na igreja, na nossa igreja, mas o que eu ouço dos pastores, da dificuldade de pessoas que, por falta de resiliência, não voltaram à igreja, não buscam mais a Deus, não querem mais essa comunhão, essa vida comunitária, porque estão com medo do vírus. O vírus está aí, a gente sabe, não somos irresponsáveis, mas quantas pessoas pararam, não tiveram resistência? Ouvimos aqui sobre a prática da resistência. Ouvimos aqui sobre a renovação de poder, visto que muitas vezes o pecado, o mundo, as concupiscências da carne, a soberba da vida invade o nosso coração, ficamos enfraquecidos. E quanto nós precisamos de renovação de poder espiritual. Poder espiritual. Para viver a fé, para viver a vida cristã. E esse poder espiritual não é um poder institucional, não é pelo cargo que eu tenho.
Irmãos, eu já confessei que, se fosse pelo cargo que eu tenho, muitas vezes até, não somente eu, mas muitos pastores teriam parado no meio do caminho. Porque não é o poder do cargo que faz o nosso ministério. O que faz o nosso ministério é confiar de que Deus vai estar conosco sempre. Eu sempre conversava com o reverendo Antônio Coini, um dos pastores que eu admiro tremendamente lá de Botucatu. Eu dizia para ele que todo pastor vive a crise da segunda-feira. E a crise da segunda-feira é: será que eu continuo? Será que eu dou conta? Aí o Senhor renova a força e você enfrenta mais uma semana, e você, Reginei, é exatamente isso. Nós, às vezes, não temos tanta resistência, e nós precisamos dessa resistência, dessa renovação de poder. Ouvimos sobre a prática da vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus, mas saber que a nossa vontade, ela precisa, ao cruzar com a vontade de Deus, nós reconhecemos que a vontade de Deus é melhor que a nossa, em todas as coisas. E quando nós fazemos a vontade de Deus em detrimento da nossa, nós morremos. Paulo vai falar, Romanos capítulo de número 5, que isso é mortificação. Você morre para o pecado para viver tão somente para Deus. E aí nós vamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E Efésios capítulo 5 vai dizer: olha, procurar e compreender qual é a vontade do Senhor. Remir o tempo, porque os dias são maus. Vontade de Deus. Vimos aqui, irmãos, sobre a prática do equilíbrio. Nem para lá e nem para cá. E esse equilíbrio advém do caráter de Cristo. Jesus era desequilibrado? Jesus era. O momento que talvez Jesus ficou mais irado, mas em hipótese alguma perdeu o equilíbrio, foi quando ele ficou irado, quando entrou no templo e viu que fizeram daquele lugar de adoração um lugar de mercado, vendilhões, fizeram do santuário um lugar de comércio. Jesus mostra a sua ira, sem que com isso manifeste algum tipo de pecado ou transgressão contra Deus, mas mostra a sua ira porque ele diz: olha, a minha casa não é para isso, esse lugar não é para isso. E ele fala firme. E a firmeza de Jesus mostra a autoridade de Jesus, e quanto nós precisamos usar dessa autoridade que também Jesus deu para nós. E nessa autoridade, Jesus fala: a minha casa não é casa de bagunça. A minha casa é chamada casa de oração para todas as nações. Isso aqui, irmãos, tem a ver com Jesus equilibrado, apesar da firmeza, apesar de talvez alguns ficarem com os olhos arregalados. Eu não conheço esse Jesus aí que está falando que é manso e suave, mas Jesus é firme. Jesus é firme. Quando tem que corrigir, ele é firme. Prática do equilíbrio, sensatez, retidão, percepção, noção de realidade. Falamos semana passada sobre a prática da alegria. Até falei: gente, nós precisamos ser mais alegres no culto. Um culto alegre. Um culto que nós somos convidados para celebrar a vida. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor. Servir ao Senhor todas as terras. Servir com alegria. Nós somos chamados a servir ao nosso Deus com alegria. E, amados, nesse aspecto eu quero encerrar toda essa fala mais devocional com o tema prática do amor. Eu quis lembrar você de tudo que nós conversamos aqui nesses últimos domingos, quase 10 domingos, alguns eu estava de férias, mas dei sequência na fala posteriormente, para que você se lembre, se você tem alguma dificuldade, todas as pregações, elas estão disponíveis lá no canal da nossa igreja. Não tenha constrangimento em ouvir de novo. A minha esposa é prova. Quando eu saio de casa, o que eu faço? Fala aí, meu. É quando eu saio daqui. Todo domingo. Miriam, um dia eu dei uma carona para a Miriam. Eu saí daqui no carro, Miriam e Danilo, eu tenho a prática de ouvir aquilo que eu prego. Porque antes de pregar para vocês, eu tenho que pregar para quem? Para mim mesmo.
E é nesse sentido, irmãos, que nós temos que lembrar que é a palavra que nos alimenta. E a palavra que vai nos corrigir, é a palavra que vai nos endireitar. É a palavra que vai nos conduzir à vida. É a palavra que vai trazer alimento para a nossa alma, que vai restaurar a nossa fé e a nossa vida espiritual. E, sobretudo, nesses dias tão difíceis, é a palavra de Deus que vai manter a gente de pé. E a gente que está de pé tem que estar cuidado para não cair. Então, quero que você pense nisso e busque. Eu sou um pastor que entende o seguinte: quando os crentes vivem a palavra, você não precisa usar a constituição da igreja. E quando você vive a palavra, você não precisa usar o que nós temos chamado de código de disciplina. Quando os crentes vivem o evangelho, aquilo ali é mais uma ferramenta, mas você não precisa usar isso. Mas quando os crentes não vivem a palavra, aí a gente vai buscar uma outra ferramenta para corrigir problemas. Problemas morais, de casamento, mau testemunho, problemas que, às vezes, é porque a vida espiritual não está legal, a fé não está ajustada, os valores não estão sendo confrontados com essas Escrituras. E à medida, então, que nós temos a palavra, nós vivemos a palavra, irmãos, aí é nisso que eu creio, em avivamento. Eu não creio em avivamento como um momento de festa, porque o povo meramente está alegre. Eu creio em avivamento quando a palavra entra na nossa alma e produz grandes transformações, tais quais que geram em nós novos pensamentos, novos comportamentos, nova forma de viver, nova forma de relacionar. É isso. E tudo isso vem pela devoção. Não é projeto, não é programa humano. Vem pela devoção. Porque quando caímos na graça de Deus, Deus fala: olha, aquela igreja lá está me buscando em oração. Aquela igreja está buscando a minha palavra. Aqueles crentes estão se amando. Aqueles crentes estão vivendo com equilíbrio. Aqueles crentes estão com anseio, com fome da minha presença. Aí Deus fala assim: eu vou derramar mais graça sobre eles. Aí quando Deus derrama graça, a nossa vida se enche. Aí a gente começa a falar do evangelho, a pregar a palavra para as pessoas começam a ouvir, porque tem alguma coisa diferente do nosso testemunho. Não é porque a gente é bonitinho, porque é mais intelectual. Não, é porque o evangelho que a gente está vivendo é poderoso. É por isso, irmãos, que quanto mais você fortalecer a sua vida de fé, saber que se você errar, como foi orado aqui pelo Patrick, nós temos um advogado junto ao Pai, mas você tem que ter a disposição de não errar de novo, de falar: Deus, me ajuda a lutar contra essas dificuldades, me ajuda a vencer o pecado. E aí, irmãos, Deus vai ouvir. E se você crê em avivamento como eu creio que quando Deus quer dispensar do seu espírito para trazer um vigor novo para uma igreja, Ele vai fazer isso, mas tem que ter busca. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. A condição é essa. Então, a condição é a devoção. Por isso que eu disse, à medida que nós formos fiéis às Escrituras, nós não vamos precisar de constituição. Mas se nós formos infiéis, a gente vai buscar um outro instrumento para trazer a correção sobre as nossas vidas. Então, meu desejo é que você possa estar se fortalecendo. E nessa última fala, irmão, sobre o amor, que acabei de citar, que esse amor que é derramado do seu coração mediante a ação do Espírito Santo, que nós não temos como compreender, por mais que nós sejamos o Senhor, a dimensão desse amor. Esse amor, ele vem de cima. Deus nos ama. João capítulo 3 fala isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou.
Algo espetacular. Esse amor que vem de Deus para com cada um de nós. E esse Deus que nos ama, fala acerca do mandamento do amor. O amor é muito mais que um sentimento espontâneo. Ele é uma obrigação. A ninguém fiqueis devendo. A ninguém. Eu não posso ficar em dívida com ninguém. Você não pode ficar em dívida com ninguém. A ninguém fiquei devendo, exceto somente o amor. Não se pode esperar indefinidamente a vontade de amar. Quando é que eu vou amar? Você não tem essa opção. E até porque, se você tem o Espírito Santo na sua vida, você vai ficar incomodado quando você não ama de maneira adequada. É preciso abrir o coração e forçar a cultivar o amor. É preciso remover as pedras que estão no caminho do amor. É preciso destruir, seja lá o que for, tanto a antipatia inicial quanto a apatia, a impassividade, para se chegar ao amor. Se tal coisa não fosse possível, os mandamentos do amor que estão nas Escrituras seriam figuras de retórica. Mas Deus nos ensina que nós precisamos amar. É para amar a Deus com força total. Aí, Marcos 12, 30 fala: amarás o Senhor teu Deus de quê? De todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo entendimento. Aí vai falar com todas as nossas energias, com toda a minha força. Eu amo a Deus. E, amados, a nossa dificuldade é traduzir esse amor a Deus, tal qual a descrição aqui, que deve ser com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, intelecto, com toda a força, com todo o vigor que nós temos. Mas é isso que Deus quer de você e de mim. Deus não quer menos que isso. Segundo, é para amar o próximo com a mesma intensidade e sinceridade com que se ama. Amarás o teu próximo como a si mesmo. O próximo é qualquer pessoa com a qual nos encontramos. Nesta semana, eu escrevi um texto, talvez você tenha lido, Romanos capítulo 12, verso 3, que fala assim: não pense em si mesmo além do que convém. Pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um de vós. Interessante que eu escrevi o texto, pus lá no grupo da igreja, tomara que você tenha lido, pus no meu Instagram, no Instagram da igreja, falei assim: nossa, uma coisa que é tão bom para mim, eu quero compartilhar com os irmãos. E faz tempo que esse texto me acompanha, para que eu não pense nem além e nem aquém. E a medida pela qual, a lupa pela qual eu devo me enxergar é a graça de Deus. Eu não posso me enxergar de acordo com os seus olhos. Você não pode se enxergar de acordo com os meus olhos. Você tem que se enxergar com a perspectiva de quê? Da graça. Como Deus me vê. E você se lembra que o Salmo de número 119 fala que Deus nos fez de modo... 139, que Deus nos fez de modo maravilhosamente assombroso. Nós somos a obra-prima da criação de Deus. E, às vezes, irmãos, o nosso olhar para com a gente mesmo, ele não é correto. Ou, às vezes, está aquém, ou está além. Esses dias, conversando com uma pessoa da nossa comunidade: ai, pastor, eu estou com tanta dificuldade por conta disso. Minha irmã, olhe para si na perspectiva da graça de Deus. Não fique preocupado com o julgamento das pessoas. E à medida que nós entendemos quem nós somos na perspectiva de Deus, aí a gente vai conseguir amar o próximo como... Mas se a nossa visão estiver distorcida, irmão, vai ser um problema. Se eu não amo nem a mim mesmo, como é que eu vou amar o próximo? Está aí a razão de muitos problemas de relacionamento. São pessoas que não sabem quem são na perspectiva de Deus. E por isso, vivem esse dilema. É para amar, nesse caso, a Deus, o próximo, e aí dentro do casamento, amar o cônjuge com amor sacrificial, amar a esposa,
Aí Paulo vai falar em Efésios capítulo 5, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A obrigação é também da esposa. As mulheres idosas devem ser mestras do bem, a fim de instruir os jovens recém-casados a que amarem seus maridos. Casamentos precisando de um renovo de amor, de afeto, de atenção, de paciência. Prática do amor. É para amar o irmão em Cristo com dedicação e intensidade. O novo mandamento que o Senhor nos dá é esse. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Eu me lembro que minha filha Sara, tomara que ela não esteja ouvindo agora, tinha um jovem na igreja, um jovem assim, muito falante. Quem é o mais falante da nossa igreja? Que eu não sei ainda. Na nossa igreja não tem jovem muito falante, não. O jovem era muito falante. E muito inconveniente. Aí aconteceu que o moço chegou para Sara assim: Sara, você gosta de mim? A Sara tinha mais ou menos quantos anos? Uns 12 anos, por aí. Não, menos que isso, né? Uns 8 anos. Sara, você gosta de mim? Você me acha legal? Sinceridade de criança, gente. A Sara falou assim: eu acho você meio legal. A gente ficou assim meio constrangido, mas eu entendi a Sara. Eu não podia falar a mesma coisa. Mas a Sara falou assim: ó, você é meio legal. O que ela quis dizer com isso? Não sei. Você tem hora que me torra a paciência. Tem hora que você... Gente, quantas pessoas que são para nós meio legais? Usando a frase da Sara. Quantas pessoas são para nós que estão olhando que sim, a gente... Não, legal. Aí a Bíblia fala assim: você não pode olhar para ele se ele é meio legal, se ele não é legal. Você tem que amar ele do jeito que ele é. Amar o irmão em Cristo, a irmã em Cristo, seja ele meio legal ou não, na sua ótica. Porque se é um irmão em Cristo, é alguém por quem Cristo morreu e derramou o seu sangue. É preciso amar também, irmãos, os nossos inimigos e orar por eles. Esse tempo que nós estamos vivendo de tanto antagonismo, de polaridades, parece que nós escolhemos lados os quais, que, por causa disso, nós olhamos para o indivíduo como se fosse um inimigo. Mas, para nós que somos crentes, o nosso olhar não deve ser esse. O nosso olhar não deve ser esse olhar de inimigos, inimizade. Isso é obra da carne. Isso tem a ver com a carnalidade. Você se lembra lá, quando o apóstolo Paulo fala, no livro de Gálatas, mas as obras da carne são conhecidas: impureza, prostituição, lascívia. Aí ele fala: inimizades, iras, discórdias, dissensões, facções. Então, aí a Bíblia vai mostrar para nós que entrar nesse dilema, entrar na questão das obras da carne. Nós vamos alimentar a carne. E a gente está com todo um cenário que a gente pode não, está vendo? Eu tenho razão. Mas, irmãos, se Jesus olhasse todas as razões que ele tinha exposto, que ele estava exposto diante do cenário da cruz, ele não teria ido à cruz por nós. Mas ele só foi até a cruz porque ele nos amou. Porque ele amou pecadores, humanidade caída, amou pessoas.
A despeito de, no plano eterno de Deus, ter aqueles os quais o Senhor haveria de chamar para a salvação, mas o sangue de Jesus foi suficiente para trazer graça e salvação ao pior dos homens dessa terra. Ao pior. Pensa em alguém ruim, perverso, devasso, maldoso, violento, mentiroso. O sangue de Jesus foi suficiente para purificar cada um desses indivíduos. Contudo, foi suficiente para trazer graça aos eleitos. Dentre eles, se você é convertido, você é um desses eleitos. Então você tem que ver isso como um privilégio. Mas o sangue de Jesus poderia ter trazido graça e salvação para ele também. Mas no plano eterno não foi para todos. Foi para quem Deus assim o quis. Por isso, amar o inimigo e orarmos por ele. Orarmos pelos nossos inimigos. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Digo de cátedra. Não é fácil você falar, Deus, tem misericórdia daquela pessoa. E a melhor oração que a gente pode fazer, talvez não seja por prosperidade por ela. Deus, tenha misericórdia daquela pessoa, porque ela se converta. Porque se ela se converter, a mente dela muda, o pensamento dela, a atitude dela muda. Ou traz arrependimento ao coração dela. A oração mínima que você possa fazer é: Deus, enriquece o meu inimigo. Não faz sentido. Orar pelo inimigo, orar para que a mente dele seja mudada, o comportamento dele seja mudado, o pensamento dele seja mudado, as atitudes dele sejam mudadas, a alma dele seja mudada. Ou, se for um crente que se coloca numa condição de inimigo, ó Deus, traz arrependimento ao coração daquela pessoa por tudo que ela tem feito. Irmãos, a gente tem alguns exemplos de distorção de amor. Dentre eles, quando jovem, Salomão amou o Senhor. Lá em Reis, capítulo 3 fala isso. Salomão amou ao Senhor. E por essa razão ele andou nos preceitos de seu pai Davi e ainda construiu em 7 anos o templo de Jerusalém, para o qual recrutou um monte de gente. 180 mil trabalhadores, 70 mil carregadores, 80 mil talhadores de pedra, 3.500 capatazes, né? Muita gente. Porém, quando Salomão já estava velho, ele se apegou ao amor daquelas mulheres, as quais ele recebeu como presente. E não somente ao amor delas, mas aos deuses delas. E esse Salomão, que havia construído em 7 anos o templo para Deus, que é o templo em Jerusalém, esse Salomão, agora, irmãos, o que ele faz? Ele vai construir templos para essas esposas que adoravam Astarote, Moloque, Azerá, os Baals, os Baalins, que foram citados, inclusive, hoje pela manhã, em nossa fala. E, amados, somente em 623, no período do rei Josias, é que todos esses templos foram destruídos. Então, durante quase 300 anos, uma distorção de amor de Salomão foi corrigida. Quase 300 anos, a decisão de responder ao amor daquelas mulheres e construir templos conforme os deuses moabitas, amonitas, filisteus, jebuseus, 300 anos. Aí a gente tem uma distorção de amor. Quantas pessoas, por conta de uma distorção de amor, não trazem um grande prejuízo para si e talvez para outras pessoas? Uma distorção de um amor numa relação adúltera. Uma distorção de amor em relação à questão da espiritualidade, da busca de outros deuses. Judas também teve uma distorção de amor. A Bíblia vai nos ensinar, irmãos, que Judas amou mais o dinheiro do que o seu Senhor.
que por conta de 30 moedas de prata, Judas vende o seu senhor e vende da forma mais descarada, hipócrita, dá um beijo. E no beijo ele aponta quem era aquele que a guarda pretoriana haveria de buscar para trazer à prisão do mestre. Pilatos amou a sua posição de governador. Distorção de amor. Pilatos tinha diante de si o poder para tomar algumas decisões. Sabemos, sim, que fez parte de um plano eterno de Deus, mas João capítulo 19, verso 12 ao verso 16, Pilatos é aquele que fala assim: não vejo nele crime algum, não vejo nele nenhum mal. Mas Pilatos amava o seu cargo, a sua cadeira, o seu troninho. Paulo vai dizer que entre aqueles que faziam parte do colégio apostólico com ele, tinha alguns discípulos. E dentre eles ele cita Demas, alguém que caminhou com Paulo, certamente Paulo, Silas, Barnabé, Pedro, os outros discípulos, Timóteo, Tito. Aí Paulo fala assim, lá no livro de 2 Timóteo capítulo 4, verso 3, que Demas, numa distorção de amor, amou mais o quê? Amou mais o mundo. Distorção de amor. Ele olhou para o mundo e se encantou com o mundo. Ele estava do lado de um dos homens mais proeminentes daquele tempo, que Deus estava usando na história para trazer a nós 14 epístolas, trazer um ensinamento tremendo por meio de Paulo. E ele olha para o mundo, se encanta com o mundo e abandona Paulo. Não quero mais. Irmãos, quantas pessoas talvez não tenham vindo aqui, não somente no Vale, mas em muitas igrejas, caminharam, tocaram, cantaram, pregaram, mas eles amaram mais o mundo. Distorção de amor. Salomão, Judas, aqui Demas, Pilatos. Irmãos, o amor, ele também precisa ser posto à prova. Então a Bíblia nos adverte a quem nós devemos amar, mas a Bíblia também fala a quem nós não devemos amar. A quem amar? A Deus. A quem amar? O próximo. A quem amar? A esposa, família. A quem amar? Os inimigos. A quem amar? A palavra. A quem amar? A obra de Cristo. Mas a Bíblia também nos ensina a quem nós não devemos amar. Então, o amor ele tem que ser posto também sob o crivo da disciplina. A capacidade de amar, irmãos, faz parte da constituição física e psíquica do ser humano. A necessidade de amar e de ser amado é tremenda e irresistível. Como a queda dividiu a raça humana entre o bem e o mal, a capacidade de amar foi duramente atingida. Nós temos hoje uma sociedade com quase 7 bilhões de habitantes, onde parece-me que o mundo está de ponta cabeça, o mundo sempre esteve em crise, e parece que as crises estão se intensificando cada vez mais, onde você vê os conflitos, as guerras, as disputas, e aí nós temos acesso aos meios de comunicação, Talibã, Brasil, Estados Unidos, os conflitos bem próximos à Venezuela, conflitos na Europa, França, Alemanha, conflitos na Ásia, Coreia do Norte, Coreia do Sul, conflitos dos mais diversos possíveis. E aí esses conflitos, a base deles, irmãos, é o amor ao dinheiro. A razão deles, dinheiro. Distorção do amor. É por isso que a Bíblia nos ensina. Primeiro, não ame. Não ame. Não ame o que pertence aos outros. Seus bens, seu cônjuge.
Não ame o mundo, não ame o que há no mundo, não ame o sistema de rebelião e orgulho que busca destruir a Deus e seu governo. Não ame essas coisas, ou o conjunto de forças maléficas que se fecham para Deus e para Cristo e que procuram demover-nos de fazer a vontade do verdadeiro Deus. E, consequentemente, nos sujeitarmos ao Deus desse século que tem cegado o entendimento de muitos do conhecimento de Cristo. Não ame essas coisas. Avalie seu coração, onde é que você está pondo o seu amor. Onde é que você está pondo o seu amor? Chega então à conclusão de que é preciso amar tão somente a Deus, amar aquele que nos amou primeiro, amar o próximo como nosso irmão, o próximo como a nós mesmos, amar o cônjuge, amar o inimigo. E, amados, quanto a esse amor, uma vez que nós não temos como compreender e nem quantificar a largura, a altura, comprimento e profundidade do amor de Deus, é infinito esse amor de Deus para conosco. E é infinito esse amor que Deus pode colocar no nosso coração, sobretudo pelas pessoas que às vezes a gente tem mais dificuldade. Muito mais ainda, é infinito esse amor que Deus quer que a gente revele para com o nosso Deus. Nós cantamos aqui, Deus me ama, Deus me ama. E Ele ama com esse amor, que tal qual, 1 Coríntios capítulo 13, vai dizer que esse amor é um amor puro, um amor perfeito, é um amor que tudo sofre conosco, tudo espera conosco, que tudo crê. Esse amor que, tal qual Paulo fala, havendo línguas, ele vai passar, havendo ciência, vai passar. Mas ele diz que entre a fé, a esperança e o amor, a única coisa que vai sobreviver é o amor. Sabe por quê? Porque lá no céu, você não vai precisar de fé. Fé a gente precisa onde? Lá no céu, você não vai precisar de esperança. Esperança a gente precisa para quando? Agora. Que lá no céu, a única coisa que nós vamos viver, que aprendemos aqui na terra, é o amor. Por isso que o maior destes é o amor. Fica para nós, irmãos, portanto, essa orientação. Chega-se então que a conclusão de que a prática do amor precisa estar sob disciplina. Onde é que eu estou pondo o meu amor, meu coração, e onde eu preciso aperfeiçoar o meu amor em relação a Deus. E esse aperfeiçoamento advém da obra do Espírito Santo na nossa vida. E para o Espírito Santo agir, as coisas têm que estar limpas. Amém? Deus tenha misericórdia de nós. Deus nos ajude. Amém? As próximas pregações serão como um tema mais teológico, né, mais doutrinário, um pouco mais consistência. Eu espero que você avalie tudo isso, cresça na sua fé, na sua devoção, e vamos caminhar de maneira mais profunda na nossa fé cristã. Vamos orar? Pedindo que Deus tenha misericórdia de nós. Ó Deus, obrigado mais uma vez por esta noite, por pregar a Tua palavra. E, ó Deus, ela é leve, ela é suave, ela é como um óleo derramado sobre a nossa cabeça, que vem refrescar a nossa alma nesses dias de calor, que vem aliviar as nossas dores, que venha, Deus, tirar a secura da nossa alma. Obrigado, Deus, porque essa palavra sempre, ó Deus, nos traz a comunhão com o Senhor, a intimidade com o Senhor. Ó Deus, que nós possamos colocar em prática tudo isso, que não sejamos meros ouvintes da palavra, mas praticantes desses princípios, dessas verdades. E se cairmos, ó Deus, a Tua palavra diz que o homem bom, quando cair, não fica prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Ó Deus, segura em nossas mãos quando cairmos, quando nós falharmos, e levanta-nos, ó Deus, para
para que possamos prosseguir e caminhar na Tua presença. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.